Salve, salve meus amigos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Caiolas e você está convidado a se inscrever, deixar o seu like e também comentar se para você ainda dá para Arsenal e Liverpool, um para ser campeão e o outro para se classificar para a UEFA Champions League da próxima temporada, tá bom? Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, cara, porque eu não consegui acompanhar muito bem a rodada 35 da Premier League. Rodada ainda não terminou, tem jogos ainda na segunda-feira a serem disputados. Hoje é domingo, tá? Tô gravando o vídeo aqui no domingo à noite. Mas os Big Seven, né, o Big Six mais o Newcastle, já todos entraram em campo, têm os seus resultados aí garantidos, mas para falar só de um ou dois jogos eu não acho justo, não acho legal. Então eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, que ao invés de eu falar dos jogos da rodada, que eu não assisti muitos, né, a maioria eu não acompanhei, eu quero falar sobre o futuro, os próximos jogos desta temporada de Premier League. Vamos conversar um pouco sobre essa rodada, porque, cara, ela foi uma excelente rodada para Liverpool e possivelmente excelente para Brighton, se o Brighton vencer amanhã o jogo que tem contra o Everton em casa. E por que essa rodada foi excelente para o Liverpool e para o Brighton? Porque Manchester United e Newcastle perderam seus jogos, perderam suas partidas. E aí abriu um precedente, uma possibilidade de realmente o Liverpool estar aí de vez na briga por vaga em UEFA Champions League. Será que ainda dá? Acho que vamos ter disputa até a última rodada, possivelmente, para esses dois objetivos, o título e vaga na Champions League. Vamos começar pelo título, eu acho que é mais importante, né, a gente falar sobre quem pode ser campeão. O Arsenal venceu o Newcastle numa vitória que, para mim, era extremamente improvável. Eu não vou comentar muito sobre o jogo foi extremamente pegado e tal, mas foi uma verdadeira guerra. Lembrou o Arsenal dos anos 80 e 90, que vencia por 1-0 e era campeão. E acho que mostra um pouco também dessa maturidade, né? Em vários momentos o Arsenal tropeçou na falta de maturidade, mas hoje deu uma boa prova de que pode vencer jogos grandes, que pode sim conseguir resultados, mesmo quando não é brilhante. Hoje o Arsenal não foi brilhante, precisou do Ramsdale, precisou de sorte também, né? O Newcastle criou muito, mas não soube aproveitar as oportunidades. Já os Gunners aproveitaram um pouquinho melhor e venceram por 2-0. E aí, cara, eu acho que é assim, aquela sequência dura de resultados que o Arsenal tinha, né, jogos para fazer, Manchester City fora, Newcastle fora, já foram todos. E faltam 3 partidas para o Arsenal com 81 pontos. Eu vou colocar a tabela. A situação atual é a seguinte. O Manchester City é o líder com 82 pontos, 34 partidas disputadas, ou seja, 4 para fazer, e um saldo de 58. O Arsenal vem logo em segundo, com 1 ponto a menos, 81. 35 jogos disputados, ou seja, jogou um jogo a mais do que o City, e 44 gols de saldo. Por que eu estou passando saldo? Porque o saldo é o primeiro critério em caso de empate em pontos, né? O City tem 14 gols a mais, é difícil para o Arsenal tirar essa diferença. Quais são os jogos que faltam? Para o Manchester City faltam Everton fora, esse jogo é no próximo final de semana. Depois, o time recebe o Chelsea, visita Brighton e visita Brentford. 3 jogos fora de casa e um jogo em casa contra o Chelsea. Cara, principalmente os 3 jogos fora de casa são muito complicados. E não é absurdo o City perder pontos nessas partidas, principalmente porque, por exemplo, este jogo do próximo final de semana contra o Everton é no meio de uma semifinal de UEFA Champions League, contra o Real Madrid. Então eu não sei, o Guardiola vai ter que poupar jogadores ou não, né, por causa de cansaço, por causa de aspecto físico, ou até porque a gente depende muito, né, de qual vai ser o resultado desse jogo de ida contra o Real na semi da Champions. Depois, Brighton e Brentford, jogos fora, são muito complicados porque são 2 times muito bons, que jogam um futebol de excelente qualidade e que em casa costumam se impor. O Brentford, por exemplo, é o único time que conseguiu vencer o City no Etihad nessa temporada e o Brighton sonha com vaga em UEFA Champions League, então são duelos muito difíceis. Já o Arsenal tem 3 partidas ainda para fazer
Recebe o Brighton no próximo final de semana, jogo complicadíssimo, né? A gente acabou de falar do Brighton. Visita o Nottingham Forest, brigando contra o rebaixamento. E finaliza sua participação na temporada com um jogo em casa, recebendo o Wolverhampton. Dos 3 jogos que tem para fazer, o Arsenal tem 2 em casa, 1 fora. Então o City joga mais fora do que em casa, o Arsenal joga mais em casa do que fora. E o City tem adversários mais difíceis, na minha visão. Eu não acho absurdo o Arsenal vencer esses 3 jogos, tá? Na verdade, acho bem plausível. E terminar o campeonato com 90 pontos. O Manchester City, desses 4 que falta, precisaria vencer 3 para ser campeão. Everton, Brighton e Brentford são jogos muito difíceis, é até difícil palpitar, principalmente pelo fator Champions League, em termos de confiança, né? Passar por uma final da UEFA Champions League dá muita moral, mas também cansa muito. Não passar para a final da Champions põe uma pressão e tira moral. Como o time vai reagir a isso é a nossa grande dúvida, a gente vai ter que esperar um pouco para saber. Eu acho que o City consegue 3 vitórias aqui, tá? Eu acho que talvez chegue inclusive na última rodada com o título nem estando mais em disputa. Ainda assim, para a torcida do Arsenal, e eu aqui como torcedor até dou um pouco essa visão, há esperanças, cara. Há esperança de um Everton complicar no final de semana, conseguir um empate, por exemplo, e depois o Brighton vencer o City ou empatar também. Essa é a situação do título. Eu quero que você comenta aqui embaixo se para você ainda dá para o Arsenal. Põe até porcentagem aí se você quiser. Quantos por cento você acha que o título tá para o City, quantos por cento para o Arsenal. A outra disputa é a disputa por vaga em UEFA Champions League. Eu fiz vídeo há 2 semanas falando assim, top 4 tá consolidado, Newcastle e Manchester United garantiram as vagas e, mano, não. Com as derrotas hoje dos 2 times, o Newcastle perde para o Arsenal, eu comentei, e o United perdeu para o West Ham, fora de casa. Com essas 2 derrotas e a vitória do Liverpool, o Liverpool vem numa excelente sequência, vencendo jogos. Agora a situação é a seguinte, tabela aí na tela. Newcastle, terceiro colocado, 65 pontos, 34 jogos disputados, saldo de gols de 32. Manchester United, quarto colocado, 63 pontos, também 34 jogos e um saldo de 8. O Liverpool é o quinto, 1 ponto atrás do United, 62. Um jogo a mais, 35 disputados e um saldo de 25. E a gente pode olhar também para o Brighton, que vem mais abaixo na tabela, com 55 pontos, mas apenas 32 partidas disputadas e um saldo de 22. Ou seja, há uma vaga aqui, ou até as 2 vagas, em disputa. O Liverpool me parece ser o time, nesse momento, que passa mais confiança. O Newcastle vem muito bem também, a derrota para o Arsenal não apaga o excelente momento que o time vive. Mas o Manchester United está numa variação maior, sinto até que um pouco mais em queda do que em alta. E o Liverpool vem numa ascensão incrível na temporada, né? 1 ponto atrás, um jogo a mais. Ainda dá para o Liverpool? É possível? A gente tem que olhar para o saldo de gol. Eu comentei aqui sobre o saldo de gol. O Manchester United tem um saldo de apenas 8. É muito baixo. O Liverpool tem um saldo de 25. E, cara, não é absurdo pensar que esses 2 clubes podem empatar em pontos ao final do campeonato. E essa questão do saldo de gols fazer a diferença pró-Liverpool e contra United. Vamos aos jogos que faltam para cada uma dessas equipes para vocês entenderem a situação. Ó, o Newcastle tem 4 jogos para fazer. Leeds, fora de casa, Brighton e Leicester em casa e, na última rodada, visita o Chelsea. O Manchester United recebe os Wolves, visitam Bournemouth, recebem Chelsea e visitam Fulham. E o Liverpool tem mais 3 partidas. Leicester fora, Aston Villa em casa, Southampton fora. Nas minhas projeções, eu fiz projeções aqui, tá? Nas minhas projeções, o Liverpool vence as 3 partidas restantes, ganha 9 pontos e termina o campeonato com 71 pontos. O Manchester United, dos 4 jogos que tem, para mim, perde uma partida e vence as outras 3, conquista também 9 pontos e termina o campeonato com 72. O Liverpool, para mim, termina com 71, o United com 72. E o Newcastle, das 4 partidas que tem, conquista aqui 10 pontos.
e termina o campeonato com 75. São projeções minhas, né? 75 Newcastle, 7-2 para o United, 7-1 para o Liverpool. Por que eu falei que United e Liverpool podem empatar em pontos? Em qual cenário isso aconteceria? No cenário do Liverpool vencer as 3 partidas, conquista 9 pontos. E o Manchester United vence Wolves e Chelsea, por exemplo, que são jogos em casa, e empata com Bournemouth e Fulham fora. Se o United vencer 2 e empatar 2, os dois times empatam com 71 pontos na tabela. E aí o saldo de gols faz diferença. Pró-Liverpool contra United. E o Liverpool iria para a Champions. O United ficaria de fora. Cara, isso não é impossível de acontecer. A gente sabe que o Manchester United é um time que, em casa, faz uma excelente campanha, fez de Old Trafford uma fortaleza também, então deve vencer o Wolves e Chelsea, mas fora de casa o time tem muitas dificuldades, inúmeras dificuldades. Então, enfrentar Bournemouth, que é um time duro, e Fulham, que faz uma excelente Premier League, fora de casa, 2 empates, não seria absurdo. Se isso acontecesse com o Liverpool vencendo as 3 partidas restantes, o Liverpool ultrapassaria. Então, a tabela do United, um pouquinho mais difícil, né? Esse jogo fora contra o Fulham é complicado. O United fora de casa não demonstra força. Já o Newcastle consegue bons resultados. Se alguém tiver curiosidade para saber qual é a tabela do Brighton, eu vou passar rapidamente por ela, tá? O Brighton ainda tem 6 partidas para fazer. Recebe o Everton, visita o Arsenal, depois visita o Newcastle, recebe Southampton, recebe Manchester City e visita Aston Villa. Eu tiro um pouco o Brighton dessa briga por Champions, porque desses 6 jogos que restam, 4 são muito difíceis. Arsenal fora, Newcastle fora, Manchester City em casa, Aston Villa fora. Acho que o Brighton vai acabar tropeçando nesses jogos e por isso vai ficar de fora da UEFA Champions League. Deixa o seu comentário. Você acha que o Liverpool alcança o Manchester United? E quanto ao título, você acha que o Arsenal alcança o Manchester City? Ou você tem uma outra visão, o Brighton vai surpreender e vai chegar. Ou o Newcastle vai, com essa derrota de hoje, vai, enfim, sofrer muito e não vai mais conseguir somar pontos e vai perder a vaga. Deixa a sua visão, eu quero saber a sua opinião, demorou? Aqui nos comentários. Também se inscreva no canal, você está convidado a fazer isso, ativar o sininho e deixar o seu like. É nóis!